Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico para a transformação do futebol. Hoje temos a honra de receber Walter Feldmann, médico de formação, um homem público com uma carreira admirável e um representante político de muitos projetos de impacto, muitos deles no próprio futebol. Há 5 anos, Walter passou a ser um grande executivo da CBF e é nesse link que eu começo a te perguntar, Walter, há 5 anos atrás, qual foi o seu grande propósito de aceitar esse desafio de desenvolver o futebol brasileiro dentro e a partir da CBF? Olha, primeiro, bom dia a todos. É um prazer. Eu tive uma alegria quando a Heloísa me ligou, me convidando para participar do Fut Talks. Acho que é um espaço, uma tribuna de debate fundamental para grandes questões do futebol brasileiro, que não é uma atividade apenas de lazer e de entretenimento. É uma cadeia produtiva extremamente relevante, do maior significado do ponto de vista da geração de emprego e renda, da atividade econômica, que produz mais de 0,7% do PIB brasileiro, com um prognóstico e uma perspectiva de ampliar em 3 vezes, comparando aos grandes PIBs dos grandes países europeus. Mas eu, como você disse, Luiz, eu fui 40 anos da política, depois de me formar médico, imediatamente após a faculdade, eu tive o convite de ser vereador de São Paulo, depois deputado estadual, depois deputado federal, uma carreira nos 3 níveis de poder no Brasil, e aprendi, eu diria, pelo menos um pouco sobre essas questões que eu chamaria não públicas, mas coletivas. Aquilo que tem uma dimensão além da sua atividade específica, além da sua família, além da pequena comunidade onde você vive. E, evidentemente, quando eu fui convidado para ir para a CBF, eu levei um susto, impactou profundamente minha perspectiva de continuar na vida pública, na vida política, mas eu compreendi que o futebol, pois já tinha militado como secretário de esportes da cidade de São Paulo, compreendia que o esporte como um todo, mas o futebol em particular, tem uma dimensão que eu diria cultural, humanística, sociológica, antropológica na realidade brasileira, que merecia ter uma exploração de um nível superior. Deveria sair dessa história de comando pelos chamados cartolas, uma gestão não profissional, e entrar numa linha que caracteriza hoje o futebol europeu e a compreensão da própria FIFA de que essa atividade tem que ter uma relevância e um significado superior àquele que é absorvido pela sociedade em geral. Quando eu compreendi essa dimensão, e eu insisto, depois de ter sido secretário de esportes em São Paulo, onde eu aprendi que o esporte, normalmente na vida pública, o esporte é tratado como uma terceira prioridade. Tem baixos orçamentos, ele não é tratado geralmente pelos governos como uma atividade relevante, muito menos prioritária, mas eu compreendi que tinha lá uma intersecção entre a questão da saúde, a questão da vida comunitária, a questão da própria educação, que me permitiu, durante 4 anos em São Paulo, dar a dimensão que eu efetivamente acreditava. E eu fui recolhendo essa informação, um trabalho social, que eu diria, bastante relevante, com a criação do Clube Escola, que ia na perspectiva de juntar a educação e esporte na linha da escola em tempo integral. E eu, quando fui convidado para vir para a CBF, trouxe muito essa ideia de como poderia dar essa linha numa dimensão muito maior do que aquela que, naquela oportunidade, eu pude realizar na cidade de São Paulo. E o presidente, na época, me deu todas as condições. Nós montamos uma estrutura que chamamos hoje de CBF Social, Projeto Gol do Brasil, que depois, talvez, durante a nossa entrevista, eu possa discorrer um pouco mais. Excelente. Walter, a CBF, enquanto instituição de caráter privado, sem fins lucrativos, tem como objeto, segundo o seu estatuto, administrar, fomentar, difundir, aperfeiçoar, fiscalizar a prática do futebol profissional
e não profissional em todo o território nacional, né? Por outro lado, eu ouvi do ex-presidente José Maria Marinho uma entrevista onde ele estava sendo apertado, né, cobrado pela falta de uma atuação mais ampliada em determinados setores do futebol, afirmando que o objetivo da CBF era cuidar das nossas seleções. A minha pergunta para você é como a CBF encara hoje, na gestão do Rogério Caboclo, essa questão do papel da CBF no fomento, desenvolvimento mais amplo do futebol brasileiro, ou seja, para além dos cuidados com as nossas seleções brasileiras, né? A principal, as diferentes categorias. O que está sendo feito de mais importante nesse sentido, Walter? Bom, Medina, eu acho que a tua pergunta é uma pergunta estratégica, exatamente para nós podermos, nesse momento, conceber a grande diferença entre aquela avaliação que você recebeu do passado e como a CBF tem sido construída nesses últimos 5 anos, onde está à frente exatamente o atual presidente, Rogério Caboclo, um homem jovem, uma excepcional formação na área do esporte, primeiramente em São Paulo, depois na Federação Paulista de Futebol, mas com uma formação em administração na área do direito e na área financeira. Ele completa, eu diria, integralmente aquilo que se espera do gestor moderno do esporte e do futebol. E ele tem um conceito absolutamente diferente desse, até porque é claro que incorpora o papel de coordenador das seleções brasileiras, um papel fundamental, eu diria, intransferível, e aí mais ainda do que era feito no passado, com todo o procedimento de inovação, de tecnologia, de preparação permanente para continuarmos sendo a grande referência de futebol do mundo. E aí tem inúmeros exemplos e dados que podem demonstrar isso. Nós estamos nos preparando para o Catar, não apenas para participar de uma competição de maneira elegante, correta, adequada, mas para disputar o título. Nós queremos novamente, depois de muitos anos, voltar a ganhar aqueles títulos que ganhamos no passado em outras condições, com outras características. Mas hoje a CBF é uma empresa de conteúdo, de entretenimento, de comunicação. Ela realiza mais de 21 campeonatos nacionais, tanto nas modalidades profissionais como na base e no futebol feminino, que hoje é uma prioridade absoluta no mundo. Ele recuperou a ideia da formação profissional com a transformação da escola de futebol, antigamente terceirizada para a formação de treinadores e de profissionais no campo do futebol, numa academia, numa universidade, que nós chamamos na CBF Academy, com quase 40 cursos em todas as modalidades, num projeto de preparação de todos os profissionais do futebol, numa linha de qualificação, de requalificação permanente, de emissão de certificados que correspondam ao que há de melhor no cenário mundial. Hoje nós não perdemos nada para a formação profissional, por exemplo, da UEFA. Nós construímos uma área, eu diria hoje, muito grande, chamada CBF Social, que tem um trabalho de dimensão doutrinária, ideológica, de formação desde os 6 anos de idade, para que o futebol seja um instrumento, uma alavanca, não apenas para a formação de craques, de alto rendimento, para atividades profissionais, mas seja um instrumento de educação para a cidadania. Bom, Walter, um prazer recebê-lo aqui com a gente. Eu queria falar um pouquinho sobre o fair play financeiro. A CBF começou nesse ano de 2020 a trabalhar o fair play financeiro, né, no futebol brasileiro, já seguindo aí a trilha dos países europeus. Eu queria que você comentasse um pouquinho quais são os projetos da CBF em relação a esse tema. Bom, esse é um tema que já está no nosso radar há pelo menos 3 anos, se não mais, porque nós recolhemos a experiência da UEFA, que começou a implantar as chamadas normas de licenciamento e depois o fair play financeiro, que é um dos itens dessas normas na área financeira, à medida que tem a dimensão jurídica, administrativa e esportiva e de infraestrutura. Então, nós sabíamos que precisávamos passar por uma reformulação integral de tudo que era a concepção da organização do sistema do futebol brasileiro. Hoje,
normas de licenciamento e fair play financeiro são expedientes obrigatórios na organização dos 20 clubes da Série A, já nos 20 clubes da Série B, e isso vai correndo até a Série D, já inclusive transbordando para as federações, para que toda a estrutura profissional no nosso futebol tenham capacitação, qualificação e profissionais da área para administrar isso, que é um grande negócio. Nós fizemos agora, nós encerramos o recebimento de toda a realidade dos clubes da Série A, já está muito avançado na Série B, e hoje nós temos, eu diria, o raio-x, mais do que isso, a tomografia, a ressonância magnética da realidade dos nossos clubes. A realidade não é boa. Apesar do Profut, nós sabemos que ainda há muitos problemas, há dívidas do passado, eu diria, gigantescas, impagáveis a curto prazo. Eu não vou citar especificamente nenhum clube, mas hoje nós sabemos exatamente como eles funcionam, as mudanças que já realizaram e o que eles têm que fazer, porque cada um que tem problemas nessa realidade do fair play financeiro específico dos clubes, eles têm que apresentar o que eles vão fazer, como é que eles vão se comportar, qual é o planejamento que eles vão apresentar, porque a partir do não cumprimento desse planejamento, que tem que ser absolutamente seguro e profissional e transparente, eles começam a receber as punições. E a punição vai até a retirada do sistema profissional, que é exatamente o que a UEFA já faz desde 2008. Nós estamos começando muitos anos depois. Mas eu diria que esse caminho é inexorável. Ou os clubes viram profissionais, com profissionais qualificados para dirigir as suas gestões internas em todas as áreas, ou eles têm um compromisso com a transparência dos custos, dos gastos, e só apliquem naquilo que é possível manter durante aquela gestão, sem comprometer gestões do futuro, ou eles serão devidamente puníveis e retirados do sistema. Ou seja, algo muito duro, muito severo, nesse momento ainda numa etapa educativa, de orientação, mas daqui a pouco eu diria que ou se enquadra ou dificilmente sobreviverá. Não. Ok, Walter, entendido. Queria falar um pouquinho também sobre a medida provisória 984, que alterou aí todo o sistema de transmissão de jogos, né? Eu queria saber qual que é a posição da CBF em relação a essa medida provisória, Walter, e saber também se com a vinda aí de um executivo da Fox para os quadros da CBF, se a CBF tem realmente o interesse de entrar forte na questão de transmissão esportiva, de futebol. O que você tem para nos falar sobre isso aí, por favor? Bom, são duas questões. A primeira delas, a medida provisória, do ponto de vista de conteúdo, indiscutível. É assim que é praticado no mundo inteiro, dá mais força ao clube para poder, através do expediente de ser mandante, portanto, ter uma autoridade sobre o seu próprio conteúdo, realizar os melhores contratos. Apesar de que nós consideramos que o melhor contrato no futebol é sempre a negociação coletiva, não a negociação individual, como é hoje a característica da Série A. Da Série B, nós já conquistamos a negociação coletiva, acabamos de realizar agora a negociação coletiva com os 20 da A, os 20 da B, a CBF, as federações, no plano dos direitos internacionais, que estamos muito atrasados, perdemos 20 anos em venda do produto Série A, Série B para o mercado mundial. Nós começamos essa semana um trabalho extraordinário de articulação CBF-clubes, mostrando que a negociação coletiva é o caminho. Então, do ponto de vista do conteúdo, medida provisória positiva mandante, o expediente da negociação coletiva deve ser acrescentado a esse item da perspectiva do mandante. Só achamos que talvez não fosse medida provisória. Isso talvez devesse ser um projeto de lei. Então, caiu num momento muito difícil, no momento da epidemia, criou uma dissintonia entre os clubes, alguns acham bom, outros acham ruim, não foi construída a unidade necessária no Congresso Nacional. Então, a opinião da CBF é que o conteúdo da medida é adequado, talvez
a utilização de medida provisória não fosse o mais adequado, que não caracteriza nem relevância e nem emergencial, que é a necessidade de se publicar uma medida provisória, mas nós estamos em diálogos muito democráticos, muito tranquilos, junto aos clubes e ao Congresso Nacional, junto aos seus presidentes, para poder dar o melhor tratamento a ela. Nós queremos rapidamente resolver, porque, enquanto a medida provisória fica num chamado limbo de insegurança jurídica que precisaria ser resolvido. E a outra questão, qual é mesmo? É a questão se, com a vinda de um executivo da Fox para os quadros da CBF, se vocês pensam realmente em entrar nesse setor forte. Nós já iniciamos isso há 2 anos atrás, quando houve um vazio na negociação que tínhamos com a Globo, na transmissão dos jogos amistosos e dos jogos das eliminatórias da seleção brasileira. Nós fizemos transmissão direta. Hoje eu diria que a CBF está muito preparada, adestrada, tem sido uma prática das grandes federações do mundo, não apenas do futebol, de ter plataformas próprias de transmissão, mas nesse momento nós temos uma boa relação com a Globo, temos uma relação que já está bastante positiva com a DAZN, com a Maicujo, que transmite outras séries da realidade brasileira, do nosso futebol, mas temos tido diálogos permanentes com o Facebook, com o YouTube, com outras plataformas, tipo o Twitter, que mostra que essa realidade está em mudança, eu diria, revolucionária, e nós temos que estar absolutamente preparados para isso. Então, a vinda do Edu Zebini é uma grande conquista, trazendo para o mercado corporativo alguém que tem uma grande experiência no mercado comercial, que vai nos ajudar a conceber o melhor caminho para isso. Walter, você, nas suas várias respostas, citou, né, o que há de mais moderno aí em outras indústrias. O futebol nos parece avançar bastante nessa direção do ecossistema, né? Não só no entendimento dos vários stakeholders juntos que vão dar conta desse projeto país, né? Como você diz, 0,7% do PIB, mas certamente também alianças estratégicas, mais do que parcerias, são requeridas nesse momento. Como que você vê realmente a atuação desse ecossistema e essa liderança, que de certa forma tem um exercício da CBF, mas tem os clubes, é um emaranhado de interesses, mas que para a gente ir para esse protagonismo cada vez mais relevante global, a gente vai precisar desses atores com essa visão sistêmica em atuação impecável, de aliança, eu diria. Como é que você vê isso? Você já citou algumas questões, mas de um ecossistema mais amplo ainda. Olha, Luísa, eu diria que isso vale um seminário. É um tema da maior relevância, porque envolve o plano mundial, o plano continental, e envolve os grandes parceiros da realidade brasileira. Então, eu diria, em primeiro lugar, nossa relação com a FIFA hoje é extraordinária. A relação direta do presidente Caboclo com o presidente Infantino revelam que há uma consideração da FIFA em relação à importância do Brasil, eu diria, estratégica, seja no desenvolvimento de políticas adequadas do futebol, seja no conceito de avaliações e de caminhos para a modernização do futebol mundial. Hoje a CBF já é uma referência na área de compliance, na área social, na área de formulação de políticas de competições no plano local, continental e mundial, que transforma o presidente Rogério Caboclo num interlocutor permanente da FIFA e no mesmo caminho da Conmebol. A relação do presidente Caboclo com o presidente Alejandro Domingues é exatamente nessa linha. E vocês sabem a importância hoje da Libertadores, da Sul-Americana, das eliminatórias, da Copa América, ou seja, o Brasil sempre está num conceito mais amplo do que os limites geográficos do Brasil. Em segundo lugar, nossa parceria com os patrocinadores da seleção brasileira. Ela é periódica, ela é de prestação de contas permanente, ela é de adaptação nas áreas de compliance, de ética e de adaptação financeira, que faz com que os patrocinadores sejam
interlocutores permanentes da nossa gestão e da nossa atividade. Nós prestamos contas regulares a ele. Eu quero citar aqui, histórico, o Fernando Chacon, que era vice-presidente do Itaú, foi muito importante na organização desse ecossistema localizado da relação seleção brasileira com os nossos patrocinadores, que sustentam quase 90% do nosso futebol. Importante lembrar isso. 537 milhões no ano passado foram investidos no fomento do futebol pela CBF, vindos prioritariamente dos patrocinadores da nossa seleção. Nós também temos relações, eu diria, muito positivas com toda a indústria, com os governos, com o governo federal, com o governo estadual, com o governo municipal, sem nenhuma dimensão de ideologia e de doutrina política, com o Congresso Nacional, que frequentemente formula políticas próprias em relação ao esporte e ao futebol em particular, e nesse momento, como nós estamos fazendo, com o mundo acadêmico, com o mundo da ciência, com o mundo da pesquisa, da inovação, da tecnologia e do conhecimento em geral. Porque, como disse o Medina, ou nós damos um passo acelerado na formação, na qualificação profissional daqueles que têm uma atuação permanente no futebol, ou nós não alcançaremos o patamar que hoje o futebol exige. Futebol arte, o futebol espontâneo, o futebol que nos fez ganhar muitas Copas do Mundo, hoje não é mais suficiente. Hoje nós acoplamos isso, que vamos manter a qualidade da nossa atividade e a ciência como um elemento central, ou nós não conseguiríamos ultrapassar aqueles que competem conosco, que é o futebol europeu. Walter, e os maiores desafios, só terminar aqui, e os maiores desafios desse ecossistema? Tem muitos... Eu diria que eu não falei, mas eu queria aproveitar a sua segunda pergunta para centrar nisso. O maior desafio é a nossa unidade com as federações e os clubes brasileiros. Nós temos que romper uma linha do passado de crítica permanente à instituição, de que ela é rica, que ela é distante, que ela só se preocupa com a seleção, e mostrar que a unidade fundamental para nós enfrentarmos essa nova realidade, que é exatamente o que fizemos com os direitos internacionais, é a grande aliança CBF, federações estaduais e os grandes clubes, para que essa formulação de política seja feita de maneira compartilhada. Walter, só uma peça nesse tabuleiro é importante também. A gente nota os clubes, de certa forma, em muitas oportunidades, bastante desunidos, né? E sempre se fala da necessidade da formação de uma liga. O que a CBF, atualmente, dentro da atual gestão, pensa em relação à formação de uma liga, de uma associação, para que os interesses dos clubes sejam discutidos de forma conjunta e não fragmentada, como é hoje? Eu diria que esse é um tema quase secular. Já apareceu, você sabe bem, muitas vezes. A última grande experiência foi o Clube dos 13, que, na nossa avaliação, não deu certo. E a característica medida no futebol brasileiro leva em conta uma participação e uma formulação e uma organização, principalmente das competições, feitas pela CBF sem nenhum interesse financeiro. Isso faz com que aquilo que a Liga poderia fazer é feito pela CBF sem intervenção na organização e nas decisões próprias dos clubes, que se dão nos conselhos técnicos das competições, onde apenas os clubes têm direito a voto, a CBF não tem, e um fato novo, que é a construção de uma estrutura chamada Comissão Nacional de Clubes, com a participação de clubes da Série A, B, C e D, que periodicamente se reúne com representações escolhidas diretamente por esses agrupamentos para discutir as políticas do futebol brasileiro. A CBF participa à distância, é chamado sempre para dar a sua contribuição, mas nesse momento nós acreditamos que o custo que seria necessário para uma liga, aquilo que faria de distanciamento da atual organização do sistema, nos indica que essa organização, nesse momento, não é necessária e os clubes estão muito distantes de colocar isso como uma das suas pautas principais.
Obrigado, Walter. Walter, como você disse, né? Cada discussão e cada resposta sua pode ser um seminário. Fica oficialmente o convite para essa discussão continuar. Nesse espaço do pensar estratégico que a Universidade do Futebol aí está fomentando, é exatamente dar esse espaço para vários atores desse ecossistema, com as suas vozes, com as suas intenções, com seus propósitos, né? E eu acho que a junção madura dessas falas, dessas vontades e dessas iniciativas que é uma parte da gente acha da nossa missão dentro do propósito, que mudanças no futebol geram mudanças na sociedade. Então, te ouvir foi maravilhoso, ouvir as perspectivas da CBF, como aqui a gente tem ouvido as perspectivas dos outros. E o nosso, de novo, desejo genuíno é que essa discussão do Foot Talk se alargue para seminários, para encontros, para propostas, para projetos, onde juntos, como um dos stakeholders desse ecossistema, a gente possa ir para esse lugar de propósito comum, certamente, que é o protagonismo do futebol brasileiro em todas as suas dimensões e categorias. Então, foi riquíssimo te ouvir a perspectiva que você representa muito bem. E a gente queria ouvir suas palavras finais, deixando realmente esse convite, que aqui seja o início só desse diálogo dentro de um ecossistema que precisa estar mais perto, mais junto. Olha, Luiz, eu fiquei muito feliz de participar. Tudo corre muito rápido, a gente nem tem ideia de como os minutos passam. Eu fiquei muito feliz com os questionamentos, a oportunidade de poder transmitir a nova CBF, que nem diria que está nascendo, porque ela já está nessa prática há mais de 5 anos. O orgulho de trabalhar numa equipe como a comandada pelo presidente Rogério Caboclo, que eu sugiro que vocês o convidem. Ele será muito mais brilhante, muito mais expressivo, muito mais amplo do que aquilo que eu pude apresentar. Só para ter uma ideia desse ecossistema, desses stakeholders que você falou, durante essa nossa entrevista, eu recebi ligação do presidente do Flamengo, do presidente do Corinthians, do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do secretário nacional de esportes. Todas eu apertei no vermelho, dizendo que minha prioridade agora é debater com stakeholders fundamental, que é a Universidade do Futebol. Então, muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para a gente dar continuidade a esse seminário e ao debate permanente.